companheiro de ideal, Pedro Ferrari, que vem do SEAC e que conversará conosco a respeito desse relevante tema, o suicídio. Que Jesus te envolva, Pedro. Bom dia. Falar sobre suicídio é sempre um desafio, porque é um tema que é pesado, sem dúvida, e que atinge muitas coisas. Mas, independente da gente caracterizar, porque o que é, quais são os problemas, o que se coloca de débitos em relação a isso, todo mundo já sabe. A questão principal é como a gente deve se posicionar, porque a gente julga demais. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Primeiro eu vou caracterizar doutrinariamente e depois nós vamos fazer uma interpretação do Memórias de um Suicida. Memórias de um Suicida é mais ou menos como o Nosso Lar. Todo mundo já ouviu falar, a maioria já leu um pedacinho, mas é um livro bastante complicado de ler. Convido quem já tentou e não concluiu, que tente de novo. Convido também quem já ouviu falar e não tentou ainda, que tente, porque é difícil, mas ao mesmo tempo é um ensinamento fantástico. Além de um ensinamento doutrinário fantástico, é um ensinamento moral muito grande. Mas a gente vai falar mais adiante disso. Em primeiro lugar, em relação ao suicídio, que a gente tem que deixar bem claro antes de começar é que ninguém comete suicídio porque não quer mais viver, ou porque não gosta da vida. É porque se sente frágil, sozinho, abandonado, perdido. Algo que certamente em algum momento de nossas vidas nós já nos sentimos também. Mas de alguma forma nós conseguimos superar. Então tem que tomar muito cuidado com aqueles momentos em que a gente fala assim: ah, mas ele deveria ter feito tal coisa. Fulano, eu no teu lugar teria feito tal coisa. Porque a gente não sabe o que é estar no outro lugar. É muito fácil a gente dizer isso. Mas não é tão simples a gente identificar o que está acontecendo com o outro. Porque nós nos dizemos muito empáticos, mas certamente, se alguém passar por nós, algum dos nossos amigos, algum dos nossos parentes chegar comentar conosco que está tendo ideias de suicídio, dificilmente a gente vai falar assim: não, vem aqui, vamos conversar. A gente fala: ah, bobagem, que isso, a vida é tão boa. Temos que dar um passo a mais. Mal comparando, é igual a hoje. Quem já tem o hábito de vir ao Centro Espírita todo domingo de manhã para assistir a palestra, é tranquilo. Já vai dormir no sábado pensando nisso. Mas tem aquele que fala assim: poxa, me chamaram de novo para ir. Poxa, me chamaram de novo para ir. Pô, mas é domingo 8h30. Estar domingo 8h30 lá significa acordar 7 e pouco e tal. Mas chega uma hora que a gente vai, eu vou. A gente começa. A gente tem que começar a mudar. Começar a crescer. Mas vamos desenvolver aqui. Por bases. Por definição gramatical, suicídio é a interrupção da vida física exclusivamente. É um equívoco comum e trágico para aqueles que não encontram equilíbrio emocional e espiritual. É o aumento das dívidas espirituais. Isso é definição doutrinária e gramatical. Mas também não é só isso. Equívoco comum e trágico para aqueles que não encontram equilíbrio emocional e espiritual. De novo, é fácil apontar o dedo. Ah, o desequilibrado. Mas lembremos todos que estamos em constante evolução. Questão muito importante de estudar a doutrina espírita é a coerência. Porque, me perdoem a forma como eu vou dizer, mas é muito fácil ser espírita no centro espírita. É muito fácil chegar ali embaixo e falar: olá, meu irmão. Bom dia, meu irmão. Mas aí já lá fora é outra coisa. Um exemplo que eu gosto muito de dar, talvez eu até já tenha falado aqui, é assim: não vamos dizer hoje que não está tão cheio, mas no dia que o salão esteja completamente cheio, é a primeira pessoa daqui que vai tomar o passe, ela toma e sai assim: ai, estou bem, estou feliz, está quase flutuando. Chega lá embaixo, o carro dele está trancado. E aí, porque a espiritualidade faz as coisas que tem que fazer, o carro que está trancando é o carro de um passista. Aí depois que 200 pessoas tomam o passe, o passista encerra tudo, faz a oração, vai embora. Aquele primeiro que está esperando ele, será que ele está ainda flutuando ou será que ele está assim, esperando esse cara que vai chegar? A coerência nos falta. Porque foi bom para mim, eu recebi auxílio, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que oferecer o auxílio, eu tenho que evitar
equívocos comuns e trágicos, e assim sucessivamente. Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 154, a primeira decepção que os aguarda aos suicidas é a realidade da vida que se não extingue com as transições da morte do corpo físico. Vida esta agravada por tormentos pavorosos em virtude da sua decisão tocada de suprema rebeldia. Emmanuel é direto na veia, assim. Vocês lembram nas histórias do Chico Xavier, até aquela cena que virou anedota, que o Chico está com medo que o avião vai cair, e o Emmanuel dá uma bronca nele, dizendo que ele tem que morrer com dignidade. Então, por isso, as palavras que ele traz, às vezes, a gente fica, nossa, mas é pesado. Mas é necessário. É necessário que a gente entenda que aquele que trabalha a interrupção da vida achando que vai ter uma solução, ele precisa desta decepção. Ele precisa... Imagine alguém extremamente materialista que entende que os meus problemas, a minha solidão, a minha dor vai acabar no momento em que eu acabar com esta vida. E daqui a pouco ele abre os olhos e não é assim. E tudo continua. Alguém que não entenda pode pensar assim, poxa, isso é maldade, onde está a caridade? Porque ele vai continuar vivendo aquela atividade, aquela situação, até aprender. Mas aí está o ponto, é o até aprender. A gente não tem isso. No dia a dia a gente passa por isso. A gente tem aquelas situações que a gente diz assim, ai meu Deus, por quê? Que mal eu fiz a Deus que isso sempre acontece comigo? Sempre acontece comigo porque eu ainda não trabalhei aquela situação. E vai continuar acontecendo até que eu aprenda. Enquanto eu for supremamente rebelde e não parar para enfrentar os meus problemas, eles continuarão acontecendo. Daí a necessidade daquilo continuar, daí a justiça daquilo continuar acontecendo, mesmo o suicida tendo sofrido. Mas nós vamos entender melhor isso mais adiante. Ainda Emmanuel, na mesma pergunta. Alguns continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Anos a fio, sentem as impressões do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida. Isso também é pergunta de prova quando se vai falar sobre suicida. Ele continua sentindo aquela situação, que também é necessária para a gente lembrar. Traz para o dia a dia, eu gosto muito de fazer essas comparações com o dia a dia, traz para o dia a dia de novo. Por exemplo, quem tem um problema de coluna, o cara está se sentindo bem, eu estou ótimo, eu estou bem, fica invigilante, vai lá e pega um peso que não podia, aí sai uma semana andando assim, aí melhorou um pouquinho, vai de novo, e vai de novo. Nós somos muito invigilantes, precisamos indefinidamente passar por situações assim. Tem uma passagem no Livro dos Espíritos, que eu infelizmente não me lembro a pergunta, em que a resposta fala que uma determinada situação tem que perdurar por todas as eternidades. Não é nem mais por toda a eternidade, é por todas as eternidades. Isso é um conceito fantástico. Significa o quê? É para sempre indefinidamente? Não. Significa o tempo que for necessário. Que a gente gosta muito de falar assim, não, são 5 anos de faculdade, são 2 anos de estágio, são 35 anos de trabalho, são 7 dias na semana, a gente precisa ter aquele negócio assim. Só que ao invés da gente trabalhar e falar assim, eu tenho 5 anos, por exemplo, para terminar a faculdade, e a gente espera o finalzinho para começar a se mexer, ao invés da gente tomar conta, fazer, agora eu vou resolver, a gente vai passando por dificuldades que vão nos empurrando. Assim como na vida, assim como na questão do suicídio. Alguns continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo somático indefinidamente. Situações de reuniões mediúnicas, onde alguém vem dizendo que está apresentando um ferimento. Quem já estudou um pouquinho do ESD, quem já leu um pouco mais da doutrina, sabe que o espírito não está efetivamente com o buraco da bala, vamos colocar assim, como dá o exemplo do Memórias do Suicida. Mas ele tem aquela percepção perispiritual, aquilo que ficou necessariamente marcado para que ele continuasse carregando no seu corpo somático até que se reconstrua. Como é que ele vai reconstruir? E aí começa a mexer já
começa a colocar a nossa responsabilidade. Ele começa a reconstruir com os fluidos que nós oferecemos. O fato de estarmos todos aqui já está trabalhando para isso. O conceito de trabalhadores do centro espírita não são aqueles que abrem a casa, os que cumprimentam ali, os que abrem os trabalhos, os que fazem as leituras. Todos nós somos trabalhadores do centro espírita. No momento em que vocês saem de casa, não é nem o momento que chegaram aqui, o momento que vocês saem de casa com a disposição de vir aqui, vocês já começaram. Ao se sentar aí, como foi muito bem lembrado, depois que a gente desliga o celular, vamos ser bem sinceros, não adianta dizer que você não vai chegar. Você senta, a primeira coisa que você faz é olhar o celular. Não tenho o que eu posso fazer. Desliga, aí depois que desliga você faz assim, ó. Independente da oração que for fazer. Neste momento, quando você desligou o celular e a sua mente do lado de fora, você já começou a emanar. E não sou eu que estou dizendo. Leiam qualquer um dos livros do André Luiz que ele fala das reuniões no mundo espiritual onde existem os desencarnados estudando e os encarnados no momento do sono, no desdobramento do corpo físico, estão ali oferecendo os fluidos que vão ser trabalhados. E esses fluidos que vão, no momento certo, no momento necessário, trabalhar nesse corpo somático. Então, vamos lá de novo. Comumente, a pior emoção do suicida é te acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição de corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. Isso deve ser terrível, porque nós somos extremamente materialistas. A gente diz que não, porque a gente liga o materialismo à questão monetária, mas o materialismo é a matéria. E eu provo para vocês que a gente é extremamente materialista, porque a gente diz que a gente tem uma alma, e nós não temos alma. Nós temos corpo, nós somos alma. Nós somos alma e temos neste momento um corpo. Mas nós damos tanta importância para esse corpo que um dos ensinamentos que a gente passa ao cometer o suicídio é aprender que ele está se decompondo, que ele está ali. E e esse corpo nos é tão caro que a gente sofre com isso. E não é só o suicida não, porque muita gente tem medo do que vai acontecer. Mas deixar um conceito para uma outra exposição, que é a questão do sepultamento ou da cremação, que o pessoal fica, mas o tempo necessário para eu me desligar. O corpo é uma roupa, um casaco. De vez em quando eu penso, eu tenho esse casaco aqui há 10 anos. Homem gosta muito de fazer isso, né? Eu lembro, ontem eu estava falando com a minha filha, que eu estava brincando, que uma vez, logo que eu casei, eu tinha um tênis que eu gostava muito, que eu fui buscar no lixo 2 vezes, que minha esposa jogou fora. Mas aí eu falei assim, é meu, eu quero, é de estimação. Vai embora, dá outro uso. Esse casaco, essa camisa, apesar de eu gostar, daqui a pouco não vai caber mais, vai gastar, vai sair fora de moda. Eu não quero mais. O corpo igual, o corpo vai passar pela missão, vai atender necessariamente aquilo que eu preciso e depois vai sair de moda. Não vai estar mais disponível para mim. E assim como a roupa que eu gostei tanto, que eu abro o armário e falo assim, essa? Eu vou deixar para trás. Mas eu também preciso passar por estas atividades, não são agressivas, mas dramáticas, para me conscientizar disso. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 71, temos que jamais o homem tem o direito de dispor da vida, pois só a Deus cabe retirá-lo do cativeiro da terra quando julga oportuno. O suicida é qual o prisioneiro que foge da prisão antes de cumprida a pena. Quando preso de novo, é mais severamente tratado. O mesmo se dá com o suicida que julga escapar às misérias do presente e mergulha em desgraças maiores. Poxa, mas ele já passou por uma vida tão difícil que acabou levando ele ao suicídio e ainda vai aumentar depois a caminhada dele? A gente não tem o conceito da justiça divina? Esse conceito aí que diz que alguém que fugiu, por exemplo, da prisão, quando é recapturado, ele tem uma dilatação da pena, todo mundo acha razoável, todo mundo acha normal, porque a gente não teria também esta situação para todos os débitos. Mas aí é castigo. De novo, não é castigo, é justiça. Mas assim como a gente não deve simplesmente jogar
no esquecimento alguém que erra, nós temos que dar a eles o auxílio, nós temos que dar a dignidade, nós temos que dar a capacidade de superação. Ao suicídio é a mesma coisa. Mais adiante de novo. O que leva ao suicídio? Diversas coisas, mas doutrinariamente. A incredulidade, a falta de fé, a dúvida e as ideias materialistas. Em suma, crer que o nada é o futuro, como se o nada pudesse oferecer consolação, como se fosse remédio para supostamente abreviar o sofrimento, crença que na verdade se constitui em covardia moral. Muitas outras coisas além disso levam ao suicídio, mas falta de fé é uma coisa muito importante a gente colocar, porque todo mundo... Fé é um conceito muito abstrato, tanto que quando eu lembro quando eu estava estudando, bem no colégio, bem pequeno, uma das primeiras maneiras dos professores me ensinarem o que era um substantivo abstrato era a partir desse tipo de emoção, de sentimento. Fé. Você não consegue contextualizar, você não consegue explicar. Todos nós temos conceitos diferentes de fé. Eu acredito. De verdade? Incondicionalmente? Isso é também para reflexão posterior. Mas a falta de fé, às vezes, nos faz dizer, não, chega, desisto. Qual é a diferença, então, que dá muitas vezes? Quando a sua fé ainda está sendo desenvolvida, há situações fantásticas, onde, por exemplo, nós estamos passando por problemas difíceis, problemas terríveis na nossa vida. Mas toda noite, antes de dormir, a gente fala, amanhã vai ser melhor, amanhã eu consigo. Quando a gente começa a fazer as nossas orações diferentes, porque a gente, ainda por uma questão de cultura, a gente está acostumado a fazer uma oração em que a gente pede que Deus, que o anjo da guarda, que o mentor espiritual, o nome que você queira dar, a gente pede que Ele resolva nossos problemas. No momento em que a gente começa a virar e diz assim, me dê forças para que eu consiga, me dê capacidade de superar, não me abandone, me eleve, me ilumine, você começa a trabalhar as dúvidas, você começa a entender a espiritualidade, você começa a entender a imaterialidade e vai adiante. Só que a pessoa que já está num processo de tristeza, de depressão, de profunda apatia, não consegue trabalhar isso de uma maneira mais correta. Mais adiante, novamente, vamos ver. Consequências do suicídio, ainda Emmanuel, no livro As Leis do Amor, capítulo 6. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o suicídio não apaga a falta cometida. Ao contrário, em vez de uma, haverá duas. Memórias de um suicida, que nós vamos olhar mais adiante. O suicídio se dá porque o personagem vai à falência por uma série de erros pessoais, responsabilidade dele, e ele tem vergonha do que pode acontecer à família. A minha família não pode passar pela vergonha de encarar o pai indo à falência. Ele não pensa no que vai acontecer com toda a família após ele cometer aquilo. Então, além dele ter esta covardia de não assumir a responsabilidade dos atos que ele teve, ele ainda comete o suicídio. Ainda estraguei o segredo de novo, ainda fiz assim, ele dá um tiro na cabeça. Então, além disso, ele foge da responsabilidade dos atos dele, foge da responsabilidade do programa reencarnatório, que a gente passa por aquilo que precisa passar, e ainda aumenta ainda mais o carnê de débito dele, criando situações que seriam desnecessárias. Segundo, que o espírito, quando se dá conta do ato cometido, constata que nada valeu, ficando literalmente desapontado com os efeitos obtidos e que não eram os buscados, pois se certifica que a vida não se extinguiu e que continua mais real que nunca. Pode ser questionado, poxa, ele já está deprimido, ele já está triste, ele já está fraco, ele já está sozinho, ele já está sofrendo com um problema, e daqui a pouco ele percebe que além de toda aquela dor, que além de todo aquele sofrimento, ele ainda vai ter que ficar carregando aquilo durante muito tempo. Volto para o nosso dia a dia, nós fazemos isso também. Nós vivemos carregando pedras que não precisamos carregar. Nós vivemos sofrendo sofrimentos que não precisamos sofrer. Mas eu fico sem graça, eu não consigo, alguém vai resolver para mim, amanhã eu vou ganhar na loteria, daqui a pouco eu vou me aposentar.
É igual, mal comparando, é igual quando as pessoas dizem assim, um dia eu vou trabalhar no centro espírita, mas espero me aposentar, espero meus filhos saírem de casa, espero me formar, espero receber minha herança. É sempre espera, é depois, é depois, é depois. A necessidade de que haja um choque para que a gente pare e diga, não, é agora. Não, eu vou, por exemplo, eu vou acordar um pouco mais cedo. Não, desculpa, eu vou mudar a minha vida social. Não, eu vou mudar o meu círculo social, as minhas leituras, assim sucessivamente. É necessário que a gente perceba que a vida continua mais real que nunca, em todos os momentos. Mas eu vou perder muita coisa. Não, nós vamos investir para termos cada vez melhor qualidade de vida espiritual. Terceiro, o suicídio agrava todos os sofrimentos. Depois de prolongados suplícios nas regiões purgatórias, frequentemente após diversas tentativas frustradas de renascimento, readquirem o corpo de carne, mas transportam neles deficiências do corpo espiritual, cuja harmonia desajustaram. Nessa fase exibem cérebros retardados ou moléstias nervosas e obscuras. Isso precisa de um parêntese muito grande. Cuidado com aquele conceito de causa e efeito, em que diz assim, o fulano nasceu cego, então provavelmente ele cometeu suicídio e prejudicou os olhos. Ele tem um problema de coração, então eu dei um tiro no meu coração numa vida passada. Não necessariamente. Não existe isso por causa disso. Existe causa, consequência, existe causa e efeito, existe merecimento. É necessário que haja essas dificuldades todas, porque você vai ter que recompor todo o corpo. Você vai ter que, principalmente, recompor o corpo perispiritual. Nós vamos ver no estudo do livro do Memórias de um Suicida, que como o corpo está carregando ainda, vamos colocar essas palavras, a cicatriz de tudo o que aconteceu antes, ele tem que passar pelo refazimento daquela roupa, para que ela possa ser vestida novamente. E às vezes não foi bem feito, às vezes você não teve muita coragem, às vezes não era o momento correto. Na minha opinião, o melhor livro da coleção do André Luiz é o Missionários da Luz. E dentro do Missionários da Luz tem um capítulo que se chama Reencarnação de Segismundo. Eu dou um jeito de falar sobre ele em todas as exposições que eu faço, em todos os lugares. Ali tem naquele capítulo tem o resumo da doutrina toda. E ali ele fala também, e eu não vou explicar quem é o Segismundo, que eu quero que vocês leiam esse livro também, que é muito bom, mas ele fala que ele está pronto, a espiritualidade diz, ele está pronto para reencarnar, para resgatar um erro grave que ele cometeu. Ele vinha trabalhando, tinha uma fortuna de bônus hora no nosso lar, já estava com tudo pronto, mas na hora de efetivamente se conectar para começar a preparação para a vida encarnada, ele fica, espera aí, não sei se eu tenho capacidade ainda. Aí quando dizem para ele, provam para ele que ele estudou, que ele trabalhou, ele fica, não, mas e as minhas obras aqui, quem é que vai contar? Como nós, a gente fica sempre dando uma desculpa, e o pessoal, não, nós vamos fazer para você, não se preocupa, nós estaremos com você. Aí ele se resigna e se prepara para vir. Mas há momentos em que não é assim. Há momentos em que a pessoa se recusa, há momentos em que ele fica com medo, de novo, como nós no nosso dia a dia. Eu estou pronto para me mudar de casa, eu estou pronto para um novo emprego, eu estou pronto para o que der e vier, mas chega na hora a gente fica... É igual a primeira vez que eu vim aqui. Primeira vez que eu dei palestra aqui faz uns 6, 7 anos. Foi numa segunda-feira. Nunca nem tinha vindo aqui na casa. Eu conhecia, eu ouvia falar. Quando eu entrei, que eu vi o Allan Kardec é metade disso aqui, cabe 80, 100 pessoas. Quando eu vi esse salão aqui, foi me dando um arrepio. E eu fiquei, será que eu vou conseguir? Será que vai dar? E para piorar, estava tão cheio que o pessoal começou a botar cadeira ali dentro das salinhas do passe. E para piorar ainda mais, não sei se vocês conhecem as pessoas, mas entrou ali, no meio da minha palestra, entrou a dona Esther e o seu Olenir. Na época, o seu Olenir era o presidente da FEC. E eu fiquei assim, meu Deus, o que eu falo agora? Eles vieram para me julgar. Coisa nenhuma, mas a gente fica, não estou pronto, não estou pronto. E aí toda a preparação que você teve, você fica, estão me olhando mal, alguém olhou para o chão, alguém bocejou, o problema sou eu. E aí você vai fazendo isso daqui. Não, as coisas estão prontas, mas depende de nós
encararmos. E mesmo, vamos colocar ali, mesmo que de repente no final da exposição a Esther me chamasse no canto e falasse, ela me chama de Pedrinho, eu detesto que me chamem de Pedrinho, mas ela é a única pessoa que eu não reclamo. Ela chega, Pedrinho estava ótimo. Se ela me chama no canto e fala, Pedrinho, pelo amor de Deus, vamos estudar para fazer a exposição de novo, eu teria que entender isso. Mas quem está passando por essas situações não está com essa percepção ou não está nessa vibração deste momento e às vezes precisa desses choques para se recuperar. O que acontece com o suicida após o desencarne? E aí a gente entra certinho no ponto que é muito importante a gente trabalhar. Segundo o livro Memórias de um Suicida, psicografia de Vânia do Amaral Pereira, autoria espiritual de Camilo Cândido Botelho. Ao espírito que comete este ato, é reservado o recolhimento a uma região espiritual denominada o Vale dos Suicidas, que é uma área densa que abriga espíritos suicidas oriundos das regiões de Portugal, Brasil e Espanha. Parênteses de novo. Nós precisamos de figuras, nós precisamos dessas ideias. Não necessariamente o Vale dos Suicidas só abriga espíritos de Portugal, Brasil e Espanha. Não necessariamente ele tem uma posição geográfica, mas nós precisamos desse momento. Quando lançaram o Nosso Lar, diziam que o Nosso Lar, dizem até hoje, né, que o Nosso Lar fica localizado em cima da cidade de Niterói, lá no estado do Rio de Janeiro. Não importa onde fica, é um conceito, é a gente entender que a vida vai continuar, que a vida continua, que as responsabilidades continuam, que os trabalhos continuam, que a evolução continua. E essa questão outra do Vale dos Suicidas também é importante a gente ter esta noção. Nós somos muito dualistas. Nós precisamos da noção de bom e mal, claro e escuro, doce, salgado. Não, pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria não é dessa época, mas houve uma novela chamada A Viagem, que falava sobre o Vale dos Suicidas. Um camarada tinha suicidado e sempre que queria mostrar o sofrimento dele, aí começava assim, era uma caverna, era escuro, eu escutava o uivo do vento. Aí depois, aos poucos, aparecia as pessoas que amavam ele, indo lá para ajudar e tal. Foi o primeiro conceito mais público que a gente teve fora da doutrina espírita. Não estou dizendo que a novela estava trazendo questões doutrinárias, mas nos tirou desse negócio. Porque nós, como sociedade, crescemos com o conceito de céu e inferno. No inferno há o sofrimento. O Vale dos Suicidas seria um lugar onde a pessoa vai sofrer o padecimento, vai continuar triste, vai continuar sentindo as dores. Não, não é isso. Aquele espírito permanece no vale por longos 13 anos. E então, após julgar-se abandonado e incapaz de manifestar qualquer reação, em um momento de dor e aflição, arrependeu-se sinceramente do crime que cometera contra si mesmo. De novo, esse negócio dos 13 anos. Não é manual. O suicida vai passar 13 anos no Vale dos Suicidas. Poxa, 13 anos, até dá, né? O tempo muda. Não é isso. De novo, é o tempo necessário. É o tempo necessário para quê? Para reflexão. Traz de novo, adoro essas comparações, traz para o dia a dia. Quantas vezes nós cometemos erros na nossa vida em que nós andamos para trás, profissionalmente, socialmente, sentimentalmente. Não gosto mais de você. Como vai aquele teu amigo? Não falo mais com ele. Por quê? Não, me fez mal. Tá, mas e o conceito de perdão? Perdoar é com Deus. A gente passa muito tempo raciocinando, na verdade, passa muito tempo tendo que raciocinar para entender que temos que mudar. Até que, incapaz de manifestar mais qualquer reação, em um momento de dor e aflição, arrependemo-nos, sinceramente, dos crimes. Tira desse livro pesado, bota no Nosso Lar. Como é que o Dr. André Luiz saiu do umbral? No momento em que ele parou de culpar todos os outros que não ajudavam ele, no momento em que ele parou de brigar com as pessoas que chamavam ele de suicida, no momento em que ele parou de dizer, eu sou o doutor André Luiz, venham me ajudar, naquele momento em que ele disse, errei, não aguento mais, socorro, me ajudem, ou seja, no momento em que ele assumiu as suas responsabilidades espirituais e morais, a mão foi estendida. Nesse momento, o protagonista do Grande Dama
drama, é resgatado por uma equipe de socorristas e conduzido ao Hospital Maria de Nazaré, a fim de restabelecer sua organização espiritual para incursão em uma nova existência carnal. Esse conceito de Hospital Maria de Nazaré é fantástico. Lembra que lá no começo a gente disse que o corpo somático fica prejudicado. Ele precisa recuperar este corpo. E ele não tem esta habilidade. Ele não tem esta habilidade porque ele ainda não tem a consciência de que cabe a nós moldar isso. Ele não tem essa habilidade porque ele sofreu aquilo tudo. Então ele precisa ser resgatado para um hospital para ser tratado. E mais emblemático ainda é o nome do hospital. De novo, nós precisamos de mensagens assim. Um Hospital Maria de Nazaré, que é o conceito da mãe, é o conceito daquele amor incondicional, é o conceito do acolhimento. Então era necessário que ele primeiro passasse por aquele período no Vale dos Suicidas, que não é castigo, é um momento de reflexão, para que após a conscientização disso, ele fosse recolhido para o hospital. E aí eu volto para a nossa responsabilidade. Quem são, vamos colocar assim, os doadores, os mantenedores deste hospital? Todos nós. Até os mantenedores do Vale dos Suicidas, inclusive, os mantenedores do Vale dos Suicidas somos nós. Aí alguém pode dizer assim, então, poxa, a minha vibração pode trabalhar tanto para fazer esse refazimento, como para fazer com que ele sofra? Não. Para trabalhar esse refazimento também para fazer com que ele tenha forças para passar pelo que é necessário e se eleve. Mal comparando, é para ajudar a criar o calo, é para ajudar a crescer, é para ajudar a dizer, como a gente diz, às vezes tem alguns problemas complicados que há 10, 15 anos iriam nos derrubar, hoje a gente diz assim, vai ser difícil, mas eu consigo. A experiência vai nos fazendo isso. Então, esse hospital recolhe ele para preparar, para restabelecer a organização espiritual para uma nova existência carnal. No hospital, o Camilo estagia por mais de 10 anos, experimentando grande angústia. À proporção em que a sua consciência tomava conhecimento das leis divinas no plano espiritual, o sentimento de arrependimento e culpa aumentavam. Natural. Quando você toma conhecimento de um erro, é natural que você fique, mas por que eu fiz isso? Isso acontece muito quando a gente vai estudando, quando a gente vai pegando mais... amadurecendo, essa é a palavra. A gente fica, nossa, quanto tempo eu perdi? Onde é que eu estava? Onde eu parei? Está no livro dos Espíritos, né? Quanto mais você sabe, maior a sua responsabilidade. A questão é necessário que você passe por isso. Normalmente dá essa angústia, porque aquele assim, se eu não tivesse falado, se eu não tivesse ido, se naquele dia eu tivesse deixado passar. Que a gente gosta muito de dizer, né? Não responda, beba uma água, pegue um copo, quando alguém te irritar, coloque na boca um pouco de água que você não pode responder. A gente lê e acha lindo. O Chico disse, tudo passa, isso também passa. É lindo também. Na hora da gente fazer, a gente vai lá e se bobear, se botar a água na boca, ainda cospe na pessoa que nos agrediu. E depois fica, eu não devia. Nós somos muito orgulhosos. Somos muito orgulhosos. Eu garanto para vocês que nós somos todos, porque assim, se alguém chega para a gente diz assim, porque, por exemplo, Pedro, você é muito orgulhoso. Ao invés de eu parar e pensar, poxa, por que estão dizendo isso? A primeira coisa é assim, quando você se ofende por causa disso, já é um momento para você pensar um pouco mais. Há um momento de você trabalhar melhor o conhecimento das leis divinas no plano espiritual. E normalmente você tem, neste momento, um sentimento de arrependimento e de culpa, que é necessário para o seu aprendizado, mas também não é necessário você sair carregando. A gente vê isso mais adiante. Após receber alta desta instituição, ele ganhou o direito de se reencontrar com os pais e, posteriormente, ingressou na universidade ligada ao hospital, a fim de receber uma preparação para a nova reencarnação. De novo, esses mais de 10 anos também foram específicos do Camilo, não significa que o suicida vai passar X anos no Vale, 13 anos no hospital, 13 anos no Vale, 10 anos no hospital. Não é isso.
É o momento necessário. Depois disso, ele se reencontra com os pais. Por quê? É o conceito de amor, é um conceito de lar. É aquele conceito de conforto que é necessário. Ah, poxa, mas os pais ficaram esperando ele reencarnar aquele tempo todo, não se sabe quanto tempo foi isso. Não. Na verdade, o que ele recebe ali é o amor que é necessário. O conceito dos pais é, de novo, a figura que nós precisamos. E uma outra coisa bem interessante é esse ingresso na universidade. Porque é muito cômodo você dizer assim, ah, você passou pelo Vale dos Suicidas e pelo hospital, então você já identificou os seus erros e agora você já recompôs o seu corpo, vai. Não, você tem que estudar para aprender. Você tem que estudar para entender conceitos de justiça, conceitos de pluralidade das existências, conceitos de amor incondicional, de perdão. Aquelas coisas que a gente fala, também gosta muito de repetir, mas na hora que é para agir para nós é complicado, que é aquele que nem tudo que é lícito me convém. É necessário que você passe por um momento de estudo. E a universidade sempre foi aquele negócio assim, é o topo, ele vai aprender. Ele vai passar pela universidade a fim de receber uma preparação para a nova reencarnação. Aí é que está o ponto, a justiça. Ele falhou? Falhou. Ele errou? Errou. Assim como todos nós. Há proporções de erros? Claro que há. Mas há entendimento, há crescimento, há aceitação, há resignação. Aquele conceito que eu falei logo no começo, que não necessariamente quando você dá um tiro no coração, você vai reencarnar com o coração prejudicado. Tudo depende da forma como você vai atuar depois. Há situações, quem já participou de reunião mediúnica, em que o espírito está descrevendo que no momento em que ele apertou o gatilho, já começou o processo de arrependimento. Não significa que, limpou-se todas as falhas. Mas é diferente o merecimento e o tempo de reestruturação de alguém que passa ainda as eternidades reclamando, dizendo que é injusto, que isso não aconteceu, que tal, que na verdade eu fui obrigado pelas circunstâncias. É diferente desse daquele que diz assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Eu preciso recomeçar, eu preciso de mais uma chance, eu deixei tudo pela metade, eu tenho que continuar. Há proporcionalidades, há necessidades de aplicação e também, e principalmente, há necessidade do nosso apoio. Eu repito, nós somos os mantenedores de toda essa atividade. É muito lindo a gente dizer assim, vamos agora trabalhar pela manutenção do centro espírita. E aí a gente pensa nele, na hora de dormir a gente fala que tudo corra bem, que a espiritualidade consiga preparar os trabalhos do dia seguinte. Mas e o suicídio? Não, ele tem que aprender. Esse não. Não é assim. Nós precisamos oferecer o nosso auxílio. Mas eu nunca tive ninguém na minha família que passou por isso. Que bom. Mas a família ao seu lado, seu vizinho, algum parente, algum colega de trabalho. Nem imagina, não faz isso porque é complicado. Mas a dor que um pai e uma mãe sentem ao descobrir um filho que acabou de cometer o suicídio. É natural e imediato aquele onde foi que eu errei. Eu podia ter feito isso. Um amigo. Naquele dia ele me pediu ajuda e eu não pude. Não vamos nos pregar a isso, não vamos nos restringir a isso. Vamos dizer, o que é que eu posso fazer agora? Eu posso não alterar a situação, mas eu posso oferecer as ferramentas necessárias para essa revolução, para esse crescimento, para essa mudança, para essa nova reencarnação. O sofrimento do suicida só termina quando o espírito consegue passar com êxito por todas as provações que o levaram a cometer o suicídio e ainda resgatar os prejuízos acumulados com o feito do ato criminoso. Isso pode levar séculos, estendendo-se por 2, 3 ou mais existências subsequentes. Natural também, não é maldade, não é castigo. Eu interrompi essa caminhada. Eu tenho que ir daqui até a sala 3. Se eu parar no meio do caminho, daqui a pouco eu tenho que recomeçar, e ir outra vez. E eu não tive forças para fazer aquilo. É bem provável que mesmo eu tendo passado por todo aquele período de Vale dos Suicidas, período do hospital e período da universidade, na hora eu digo, não consigo, porque eu vou passar pelo mesmo problema de novo.
Eu não vou ter uma moratória, desculpa, eu vou ter uma moratória, mas eu não vou ter assim um perdão daquela dívida. Daqui a pouco eu vou ter que passar por ela novamente. E enquanto eu não conseguir passar por aquela situação, eu ainda vou ter dificuldades. Por isso que às vezes as coisas demoram. Por isso que às vezes eu tenho tanta dificuldade para me recuperar. Deus é amor, e Ele outorga a todas as criaturas a maior expressão da sua bondade infinita, que é a possibilidade de os seres evoluírem sempre, incessantemente. Ele permite que as existências se sucedam, ofertando as oportunidades infinitas de reajuste e reforma. E isso é possível através do mais efetivo veículo da lei de evolução, a reencarnação. Reencarnação não é apenas, eu vou nascer de novo, eu vou viver de novo. Reencarnação é o momento de fazer novamente, de fazer bem feito, de reformar, de reconstruir, de recomeçar. Mas tem um outro ponto. Às vezes a gente espera a reencarnação, acabou minha força vital, acabou meu fluido vital, e aí eu vou passar um tempo no nosso lar e depois eu volto. Não precisa esperar. Hoje, quando vocês forem dormir, o corpo vai estar em desdobramento, em liberdade relativa. Quando vocês forem acordar amanhã, o corpo vai voltar das viagens dele, o espírito vai voltar das viagens dele e vai voltar para o corpo. Ou seja, ele vai reencarnar. Todos os dias de manhã, às vezes depois do almoço também, a gente tem a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de amar novamente, a oportunidade de estender as mãos novamente, a oportunidade de ouvir. Quem já passou por um atendimento, só para encerrar, quem já passou por um atendimento fraterno, conhece a importância do ouvir. Porque o atendimento fraterno você não vai sair do atendimento, quem não foi ainda já vou estragar, você não vai sair do atendimento fraterno com uma receita do antibiótico que vai te curar. A maior parte do atendimento fraterno é pessoas assim, pois não, e depois a receita. Reforma íntima, exposição, água fluidificada, boas leituras, passe, oração, ou seja, um recomeço. Vamos trabalhar isso. O mesmo que nós queremos para nós, oferecer a todos. Mas ele errou. Eu também errei. Muito. A diferença é que eu ou tive alguém que me abraçou, ou tive alguém que me orientou, ou tive alguém que me iluminou. Por que eu não posso fazer isso? Nas nossas orações, 1 minutinho, 30 segundos, 15 segundos, pelo Vale dos Suicidas, pelos irmãos, por aqueles que sofrem, por aqueles que estão sofrendo por não terem conseguido ajudar, para evitar que tudo isso continue sendo necessário e que a gente possa, na verdade, continuar amando incondicionalmente, para que consigamos todos atingir a nossa evolução. Muito obrigado a vocês e um bom domingo. Agradecemos ao Pedro pela explanação esclarecedora e também consoladora, fazendo também reforçando o convite do Pedro para que a gente leia o Memórias do Suicida. É uma obra belíssima e muito consoladora, muito consoladora. E quando também nos darmos conta de algum episódio que chega ao nosso conhecimento, de algum irmão que tenha optado por essa triste alternativa, façamos uma prece por ele, pela família, porque o melhor exercício, a melhor contribuição que nós podemos dar é a nossa prece, do que, como Pedro bem falou para nós, o nosso julgamento, por que fez isso, não pensou na família, não nos cabe julgar. Vamos orar, porque nenhum de nós está livre, de ter perto de nós um episódio parecido. Tenhamos então um bom domingo.